Você certamente já viu esse trecho de entrevista do Joel Santana. But the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Mas você sabe dizer em que ano foi isso? Qual o contexto? Contra quem foi? Qual era o time do Joel? Para responder essas e outras perguntas sobre o inglês de Joel Santana, a gente está chegando com um novo vídeo aqui do Nonsense Football no YouTube. I am Mateusz Schenk, and now the video starts. Bom, a famosa entrevista do Joel falando em inglês foi em 2009, depois da primeira rodada da Copa das Confederações, torneio que a África do Sul estava sediando. A África era treinada por Joel Santana. Aliás, eles estavam se preparando para a Copa do Mundo um ano depois, que seria a primeira Copa em território africano. Só que o Joel não tinha chegado tanto tempo assim antes não. Ele havia chegado à África do Sul só em 2008. Isso porque Carlos Alberto Parreira pediu demissão do comando dos Bafana Bafana em abril de 2008, após cumprir pouco mais de um ano dos 3 do acordo contratual. Parreira indicou o substituto, Joel, que vinha bem no Flamengo. Tanto que um dos caras da Federação Sul-Africana afirmou: ele é um técnico de primeira classe e comanda o maior clube do mundo no momento, além de ter treinado alguns dos melhores jogadores. Acreditamos ter encontrado a pessoa certa para substituir Parreira. A despedida do Joel Santana no Flamengo foi, tenebrosa. Ele assistiu atônito o Fla levar uma goleada de 3-0 do América do México em casa, no Maracanã, depois de vencer por 4-2 fora de casa e, com isso, ser eliminado da Libertadores. A primeira missão de Joel era na eliminatória da Copa do Mundo. E sim, a África do Sul jogou a eliminatória porque essa competição também valia uma vaga na Copa Africana de Nações. Só que esse primeiro desafio já deu ruim. A estreia do Joel foi com derrota para a Nigéria por 2-0. Num grupo que tinha ainda Guiné Equatorial e Serra Leoa, só o primeiro colocado iria avançar para a próxima fase e ter chance de ir para a Copa Africana. Os Bafana Bafana de Joel só venceram a Guiné 2 vezes e ficaram de fora. Parecia bastante óbvio que o time do Joel tinha limitações claríssimas. Os resultados fracos diante de adversários inexpressivos ajudavam nessa impressão. Os melhores momentos dele antes da Copa das Confederações vieram justamente em alguns amistosos. Eles, por exemplo, bateram a Polônia num jogo de preparação para a Copa das Confederações. Só que a expectativa era baixa, mesmo num grupo, baba. A África do Sul ficou num grupo bom para avançar de fase, ao lado da campeã europeia Espanha, do campeão asiático Iraque e da campeã oceânica Nova Zelândia. Mas quem disse que ia ser fácil para um time cheio de jogadores que atuavam no próprio futebol sul-africano e com um que outro jogador mais experiente no futebol europeu? O líder técnico do time era o Steve Pienaar, meia que jogava no Everton da Premier League. E também na Premier League nós tínhamos o Aaron Mokoena, zagueiro que era um dos líderes da equipe. A estreia contra o Iraque do histórico técnico Bora Milutinovic foi um show de horror. Sério, o jogo foi mesmo horroroso. Um verdadeiro espetáculo sem graça por 90 minutos. A falta de pontaria dos sul-africanos era comovente. Quando acertavam, tinha alguém da própria África do Sul para sabotar o lance. Vida dura de assistir. E foi depois desse empate contra o Iraque que Joel Santana resolveu falar à imprensa. O que a gente não podia imaginar é que aquela entrevista faria o Joel entrar para o hall dos memes da internet. Play very nice. The first time Iraq and the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Iraq mark in the middle from behind. After that, the second time I make two changes. One player experienced, teve mais chego, e another player que have experience, que play very good, Steve Pienaar. Mas quando eu digo memes, não é só zoeira não. O Joel soube lucrar com isso. Tu tá de brinquedo de mim, cara? Esse shampoo mais vendido in the world. Mas ele não fez só a propaganda de shampoo não. Leite, ele quer saber se your dog have a phone. O inglês do Joel foi alvo de análise e reações de gringos em canal no YouTube. Ele foi entrevistado em vários programas de televisão, chegou até ao Flow Podcast. Mas a verdade é que parece que a zoação incomodou também. Porque todo mundo fala mal inglês, essa que é a verdade, principalmente de futebol. É claro que isso tudo foi depois da Copa das Confederações. Naquele momento,
Joel ainda tinha 2 partidas, pelo menos, para disputar. E na segunda rodada, enfim, aleluia, uma vitória para os Bafana Bafana. Desta vez, a fraquíssima Nova Zelândia, que já tinha levado 5-0 da Espanha na estreia, não resistiu muito. Bernard Parker fez os 2 gols do jogo e deu esperanças de alguma melhora para a África do Sul. Alívio para Joel Santana. Mas só momentâneo. Os espanhóis venceram o time de Joel por fáceis 2-0 na rodada final e deixaram os anfitriões com a missão de encarar o Brasil na semifinal. E a África do Sul resistiu. O goleiro Koné salvou enquanto pôde. Lá na frente, em alguns momentos, até Júlio César foi ameaçado. Mas, no fim das contas, uma bomba de Daniel Alves definiu a vitória brasileira, 1-0. Na disputa de terceiro lugar, outra derrota, mas, de novo, uma atuação que dava mostras de melhora para Joel Santana. A Espanha conseguiu ganhar de 3-2 só com um gol na prorrogação, depois de os sul-africanos arrancarem um empate nos acréscimos do tempo normal. Só que essa melhora foi pulverizada pelos amistosos nos meses seguintes. Foram 5 derrotas em 6 jogos entre agosto e outubro. E depois de levar 1-0 da Islândia, "The patience is over", disse algum dirigente sul-africano. Há 8 meses da Copa do Mundo de 2010, Joel foi demitido. O retrospecto acabou não sendo muito bom, não. Ele conquistou apenas 10 vitórias, a maioria delas contra adversários inexpressivos do continente africano. Foram ainda 3 empates e 13 derrotas. O curioso é que quem entrou no lugar do Joel foi o cara que tinha saído para a entrada dele. Carlos Alberto Parreira retornou e comandou a seleção africana na Copa do Mundo de 2010. E, em 2010, a África do Sul acabou se tornando mesmo a primeira seleção sede de uma Copa a ser eliminada na fase de grupos. E aí, você lembrava dessa passagem do Joel Santana na seleção sul-africana? E que esse inglês bizarro dele tinha sido num jogo contra o Iraque, um jogo bizonhamente horrível? Pois é, deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, é sempre importante pra gente. Deixa teu like então, comenta aqui embaixo, te inscreve, ativa o sininho, aquela coisa toda, pra ver mais vídeos. Olha aí.